Vamos falar aqui então das intervenções do diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1 a gente vai falar no próximo módulo. Então, resposta, né? Como é que eu trato um diabetes tipo 2? Primeira coisa, pessoal, que você tem que se atentar é que uma grande proporção das pessoas não tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, mesmo eles tendo diabetes. Ou seja, eu já peguei na minha clínica paciente com glicemia muito elevada e não tem o diagnóstico adequado, né? E aí, nós temos sérios problemas aqui, né? Eu vou ensinar vocês a usarem um questionário Find Risk, que é bem importante também, é o que é o sugerido pela diretriz brasileira, tá? E aí nós temos que avaliar teste oral de tolerância à glicose, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, ok? Então, por mais que os asiáticos tenham um MC menor, um ponto de corte menor, né? A gente ainda tem que cuidar, porque esse diagnóstico não feito, não realizado, ele é para todo mundo, tá? Então, a gente tem até estudos mostrando que há um risco equivalente de diabetes tipo 2 na população europeia e na asiática aqui, quando a europeia tem um IMC de 30 e o asiático de 24,2. Por que isso? Por causa daquela gordurinha, né, mais centralizada que a gente vê nesses pacientes, tá? Então aqui está a perninha dele, né? E aí a gente vê que essa gordurinha mais aqui, ó, mais nessa parte, né? É o que acende o alerta, tá? E na hora que a gente tem esse alerta, a gente tem que também entender se o paciente já fez exame recente, se tem histórico familiar, se ele é sedentário, isso muda bastante, tá? A gente vê o edema também, aquela pessoa que troca de roupa, né, e fica marcado, né, a roupa, a meia, os shorts, a calça, tá? E aí a gente começa o tratamento adequado. Então, cuidado, né, para não deixar passar um diagnóstico na tua frente, tá? Exercício com cerca de 8 semanas, mesmo sem perda de peso, isso é muito legal, né? Tem vários estudos ali, como o do próprio New England, tem um estudo legal, né? E mesmo quando a pessoa não emagrece, mas ela começa exercício, por 8 semanas, ela já tem uma redução na hemoglobina glicada de 0,6 a 0,7. Tá? Isso é muito legal. Mesmo pequenos aumentos na atividade física diária, como 500 passos por dia, são associados à redução cardiovascular, aí tanto em morbidade, né, quanto em mortalidade. Então, quando a gente vai atender um paciente com diabetes tipo 2, é bom deixar muito claro isso, tá? E aqui não é um exercício específico, é musculação, é corrida, né? O importante é, se ele é sedentário, ele começar a se movimentar, porque isso vai trazer benefícios além da perda de peso, principalmente no controle glicêmico, tá? O que mais que nós temos, né, no diabetes? Tem uma dieta específica? Não. Nós temos estudos com low carb, com dieta com alimentos com menor índice glicêmico, com dieta mediterrânea, vegetariana e até alta em proteína. Alta em proteína é frente a RDA, tá? Então cuidado com as definições aqui. RDA aqui a gente está falando de 0,8 grama quilo, beleza? Então você passa uma dieta 1,2 já é alta em proteína, 50% a mais, tá? Então cuidado com as definições da guidelines achando que alta proteína é 2,5, 3 grama quilo, né? Qual que é melhor? Não se sabe. O que mais tem evidência é a mediterrânea, mas eles não fazem comparações diretas, mediterrânea contra vegetariana, mediterrânea contra uma low carb de baixo índice glicêmico. Eles comparam, por exemplo, mediterrânea contra a dieta ocidental, né? Então, tem mais estudo com a mediterrânea, não quer dizer que ela é muito melhor, e sim que tem mais estudo, tá? O mais importante, o que é mais convincente é a dieta hipocalórica. Não vai ser só isso, óbvio, né? Senão é viver de McDonald's, uma dieta hipocalórica, né? Principalmente aquelas que têm uma maior perda de peso em indivíduos com obesidade.
que é aquilo que a gente falou lá atrás, das medicações, né, que foram testadas para o diabetes e hoje são indicadas para obesidade, tá? E aí nós vamos ter o conceito de Very Low Energy Diets, né, que na literatura vocês vão conhecer como também VLCD, Very Low Calorie Diets. Inclusive o uso de substitutos de refeição. Tem um estudo chamado DIRECT, que é justamente isso que ele faz. Ele usa substitutos de refeição e ele consegue a remissão de diabetes em 85% das pessoas quando elas perdem 15% ou mais de peso. Então não está errado você pensar em substituto de refeição, né? Ainda mais na era do Ozempic, do Mounjaro, né? Eu prefiro não passar, eu prefiro passar refeições mais sólidas, né? Mas por que eles usavam substituto de refeição anteriormente? Justamente para garantir que a pessoa tenha adesão, porque eles davam esses substitutos nos estudos, tá? Então a pessoa tinha mais adesão. Por isso que, né, a gente tem essa série de dados de eles entregarem realmente, né, os shakes, por exemplo, da Nestlé, né, o Optifast, para a galera realizar a dieta, tá? Mas a dieta vai ter algum efeito no controle glicêmico por si, né? Vamos ver. Uma meta-análise em rede, né? Meta-análise em rede é a avaliação de várias meta-análises, né? Ela comparou diversas abordagens dietéticas no controle glicêmico. Então, e eram tudo no mínimo de 12 semanas, e o desfecho é hemoglobina glicada e glicemia em jejum, tá? São os desfechos primários para o diabetes tipo 2, né? Então, tivemos 56 estudos com 9 abordagens e quase 5.000 participantes, né? Quais que eram essas abordagens? Dieta de baixa gordura, vegetariana, mediterrânea, hiperproteica, restrição moderada de carboidrato, uma restrição maior de carboidrato, dieta de baixo índice glicêmico, paleolítica e dieta controle. Todas reduziram a glicada e a glicemia em jejum em comparação a uma dieta controle. No entanto, a dieta mediterrânea foi um pouco melhor. O que é uma dieta mediterrânea, né? É uma dieta que foca em mais fibras e é uma dieta com mais gorduras insaturadas, né? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes vai ressaltar, com a opinião de expert, né, que é um nível menor de evidência, que é basicamente foco em fibra minimamente processado, consome menos carboidrato refinado e eles falam para priorizar carboidrato de baixo índice glicêmico, vegetais, legumes, frutas, laticínios e grãos integrais. Um cuidado aqui é com essa definição de alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Por quê? Quanto mais diabético o indivíduo, pior a resposta dele, é um alimento de alto índice glicêmico, mas geralmente, numa dieta adequada, a gente não passa o alimento sozinho. Então, a gente não passa à tarde como uma banana, depois de 2 horas como um morango, depois de 3 horas como um pouco de arroz e só. Não, a gente faz uma combinação, tá? Mas dentro dessa combinação, é interessante que você combine alimentos com mais fibras e menos carga glicêmica. Então, por exemplo, não vou passar só o arroz no almoço ou no jantar. Eu priorizo mais feijão do que arroz, inclusive, mais lentilha, mais ervilha, mais grão de bico, tá? Então, a gente pensa em combinações, né? Quando o alimento é ingerido sozinho, uma ceia que é só uma fruta, um lanche da tarde que é só uma fruta. Aí faz sentido você pensar em índice glicêmico e carga glicêmica, né? Justamente quando o paciente já é bem diabético, já usa insulina, por exemplo, tá? Aí faz sentido. Mas no geral, uma dica de segurança é evitar alimentos ali, fontes de carboidrato sejam consumidos sozinhos, tá? E sempre colocar alimentos fontes de carboidratos com fibras, tá? Mas você come um arroz branco, uma tapioca, um pão branco, coloca a fibra, tá? Quanto mais diabético, mais importante é você ter esse controle, tá bom? Então, o paciente está com uma glicada 7,5, né? Você vai colocar menos arroz, mais feijão. Você vai colocar menos tapioca, mais vegetais. Você vai priorizar mais pão integral do que pão branco, tá? E aí, né? Colocar fibra e gordura insaturada, tá?
Isso melhora não apenas o controle glicêmico, né, mas o controle lipídico do paciente, porque esse paciente ele já tem um alto risco cardiovascular. O fato de ele ser diabético já piora os resultados dele nas calculadoras de risco que eu vou mostrar no módulo de aterosclerose e doenças cardiovasculares, como a calculadora Prevent. Então, isso já piora o risco dele. Então, a gente tem que colocar a gordura insaturada junto com esses alimentos, tá? E a low carb pode ser considerada assim, né? É que a definição de low carb é muito ampla, né? Tem estudo que vai colocar low carb com menos 45% das calorias totais, tem estudos com menos 25%, tem estudo que vai em gramagem, 130 gramas, tá? Então, a definição por si da low carb já é ampla demais e já confunde muita gente. No geral, a restrição de carboidratos para obtenção de melhora do controle glicêmico é controverso, né? Temos uma revisão sistemática avaliando isso, em 25 estudos compararam a restrição de carboidrato a uma dieta controle e não viram diferença na glicada, né? E tem alguns estudos que mostram, né, que você tem resultado quando você faz uma low carb, mas esse resultado ele só mantém por 6 meses, tá? Depois disso a tendência é do resultado cair. Cair não, ficar igual, né? Então, tem um grupo que faz low carb, outro grupo que não faz. A tendência é que o low carb tem uma pequena vantagem nos primeiros 6 meses, só que depois disso o resultado fica igual, tá? Por quê? Baixa adesão, provavelmente, reganho de peso, tá? Então, a gente não tem vantagem numa dieta low carb, né? Não de uma maneira crônica. Então, não pense que o diabetes é uma doença dos carboidratos, isso é bem vago, igual eu já falei antes, né? O diabetes é uma alteração no teu pâncreas que vai culminar também em alterações em diversos outros órgãos, como o fígado, como o rim, como o músculo, tecido adiposo, né? E não envolve só a insulina, envolve glucagon, envolve a milina também, tá? Bom, a dieta usual é 45 a 65% de carboidrato. Uma visão de uma low carb moderada é 26 a 45. Uma restrição intensa é menos 26% e uma cetogênica é menos 10%, tá? Quanto maior a restrição de carboidrato, maior a redução de peso no primeiro mês, mas isso se deve principalmente à água, tá? Mas vai perder gordura? Vai, dependendo do déficit calórico, não da restrição de carboidrato e da adesão do paciente ao déficit calórico, obviamente, tá? Mas não é errado você passar uma dieta cetogênica, uma very low carb. O errado é você passar uma dieta cetogênica, uma very low carb, com baixa fibra e baixa gordura insaturada. Esse é o errado. Felipe, eu consigo fazer uma dieta cetogênica com mais fibra? Consegue. Óbvio que não vai dar para você colocar aveia, vai ser mais difícil, colocar feijão. O que você vai frisar nessa dieta cetogênica para aumentar a fibra? Oleaginosas, sementes, psyllium, frutas como kiwi e morango, abacate tem muita fibra, né? Então você consegue fazer uma dieta cetogênica sim, de qualidade, sem ficar socando gordura saturada. Cetogênica, eu vou colocar um monte de gordura saturada. Tá errado, tá? Só que não dá para falar que tem mais vantagem, né? Cuidado para não fazer dieta cetogênica em quem usa insulina aqui. Se você não é experiente, não faça. Justamente porque pode alterar bastante ali a carga de inibição, né? Que a insulina ela faz assim. Mesmo em menor grau, ela inibe a produção de corpos cetônicos. Isso é importante, porque corpos cetônicos são ácidos, né? Se você não tem uma função de insulina adequada e você usa insulina e começa a errar a dose, vai diminuir a inibição dos corpos cetônicos, eles vão aumentar. Como eles têm um pH mais ácido, você vai ter uma queda muito grande de pH. E aí você vai ter cetoacidose. Porque a insulina que inibia isso. E aí você errou a dose e socou de gordura, aumentou corpos cetônicos, né? Aumentou a cetogênese.
e aí você vai ter uma queda de pH. Então, se você não tem experiência, cuidado, né? Para querer já induzir a pessoa em dieta cetogênica. Se é um paciente diabetes tipo 2 que não usa insulina, é mais seguro, tá? Porque provavelmente ele ainda tem boa sensibilidade à insulina comparado ao que usa insulina, obviamente, tá? Por experiência clínica, meus pacientes quase sempre ficam aqui, ó, 26 a 45, uma ingestão mais moderada. Porque eu acabo focando muito em gorduras insaturadas. Não precisa socar proteína, tá? Você usar proteína 1,2, por exemplo, no paciente diabético, tá ok. Ele não é atleta, né? Raramente ele vai ser atleta no diabetes tipo 2. Então, nosso foco é gordura insaturada também. E uma restrição moderada de carboidrato já é suficiente, tá? Que a gente busca qualidade alimentar, a gente busca aprendizado, a gente não busca que ele fique numa dieta muito, muito específica, tá? E se você diminui carboidrato, você aumenta demais proteína, falta espaço para lipídios. E a gente precisa de gorduras saudáveis até para diminuir o risco cardiovascular desse paciente. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fala que quando você coloca 20 a 35% das calorias diárias, né, já é um bom valor para o paciente diabético, tá? Na dieta cetogênica isso aumenta, fica 65%, 70%, tá? Mas não há evidência de que seja melhor para o diabético. O que mais importa é a qualidade do alimento, não é a quantidade do macronutriente, tá? Quando a gente pega estudos que comparam gorduras saturadas, principalmente carne vermelha, com gorduras poliinsaturadas, e avalia o risco de doença coronariana, né? Aí a gente vê que a maior ingestão de gordura poliinsaturada é associada a menor risco de doença, tá? Quando você substitui 5% saturada da tua dieta por gordura poli ou mono, como abacate, como azeite, você reduz o risco para 25% e 15%. Ou seja, as gorduras poliinsaturadas diminuem ainda mais o risco do que as mono, tá? Mas obviamente que numa dieta você vai ter ambos, né? Você não vai ficar pensando, vou tirar azeite e vou pôr óleo de soja, vou tirar abacate e vou pôr óleo de canola. Você vai buscar ambos, tá? Então aí vocês têm que pensar que a ideia é diminuir gorduras saturadas e aumentar insaturadas. Recomendações em geral, pessoal, vocês podem pensar em menos 7% da dieta como saturadas, da ingestão energética total, uma proporção até 4:1, gorduras saturadas, insaturadas e saturadas. Então, Felipe, eu calculei a dieta aqui. 1.500 calorias para o meu paciente, né? Vai ser 30% gordura, então 500 calorias de gordura. O que seria uma proporção 4:1 aqui, né? Aqui, 400 para 100. Pronto. 4:1, 500 calorias de gordura, né? 400 insaturadas, 100 desaturadas, ok? Em gramagem, essas 100 desaturadas aqui vão representar mais ou menos, né? Uns 90 e poucos aqui, né? Tem que dividir por 9, perdão. Ia dar uns 10 gramas por aí, tá? 10 alguma coisa, né? Até 11, na verdade, 11 gramas de gordura saturada. Então, bem pouco. E seria uma dieta excelente. Seria uma dieta quase num padrão vegetariano, tá? Mas não é um padrão vegetariano ruim, que é um monte de arroz branco, sem feijão, um monte de pão branco, sem fibra, um monte de tapioca, não. É um padrão vegetariano saudável aqui, com mais gorduras insaturadas, focado em bastante oleaginosa, né? A gente não está falando aqui de 3 castanhas do Pará, a gente está falando de 30 gramas de oleaginosas, está falando de um abacate inteiro, a gente está falando aqui de caprichar no azeite, a gente está falando aqui de usar sementes também para aumentar a quantidade de fibra, tá? É isso que a gente fala, peixes, né, com mais gordura, como salmão, tá bom? Uma meta-análise também avaliou o efeito da ingestão isolada de fibras em pessoas com pré-diabetes, diabetes estacional, DM1 e DM2, na mortalidade cardiovascular e controle glicêmico. E há uma associação inversa, quanto mais fibra, menos risco de mortalidade, tá? Aqui não é para suplementar fibra, tá bom? A ingestão isolada não quer dizer que eles suplementaram, eles fizeram um cálculo de consumo de fibra, né, nesses riscos, tá? E a fibra diminui a glicada e glicemia em jejum. A gente vê diferenças grandes aqui, né? 10 miligramas decilitro na glicemia em jejum, tá? Isso é um efeito interessante.
e não tem uma fibra específica, né? Então, por isso que eu falei que às vezes você vai colocar um psyllium, né? Farelo de aveia, um alimento com bastante fibra. Então, se não está numa dieta mesmo low carb moderada, você consegue colocar 40, 60 gramas de farelo de aveia. É uma estratégia boa, tá? A suplementação de fibra por si não tem tanta evidência do que o consumo de fibras no geral, tá? Então, eu não posso suplementar fibra, Felipe? Pode, né? De repente você vai experimentar um psyllium, um farelo de trigo para constipação, tá? Mas, né, o ideal é que você consuma alimentos fontes de fibra, não que você busque apenas a suplementação. Parece que os efeitos dos alimentos, a sua matriz alimentar, é melhor para o controle glicêmico do que simplesmente suplementar fibra, tá? Bom, e adoçantes não calóricos, né? Não há evidência conclusiva sobre efeito benéfico ou deletério, tá? Tanto em comparação com açúcar, né, ou placebo. Ele pode ser usado, substituir o açúcar, na redução ali, né, do valor calórico, tá? E na redução do total de carboidratos, né? Mas deve tomar cuidado com a compensação com outras fontes. Então, o adoçante é uma estratégia válida quando o paciente se entope de açúcar. Então ele está ali, se entupido de açúcar, tal, né? Um café, né? Aquele paciente que a gente vê, está colocando uma colher de sopa. É uma estratégia válida, tá? Mas você forçar seu paciente a consumir adoçante, né? Sendo que ele já não consome, já está diminuindo bem o consumo de açúcar, aí não faz sentido, tá bom? E o uso de pré-probióticos também não, tá? Embora tenhamos alimentos prebióticos saudáveis, né, e até probióticos, como o próprio iogurte saudáveis, né, você fazer essa suplementação não faz sentido, tá? Tem um outro estudo que vai ver algumas combinações, mas falta robustez científica também. Aqui eu estou falando de guideline, estou falando de diretriz, não estou falando de estudos com baixo respaldo científico. Então, foque no que precisa mesmo, né, no que é o principal primeiro, tá? Bom, para terminar essa parte da aula, né, parte 1, o sono é muito importante. Tanto um sono de menos de 6 horas quanto mais de 9 horas é associado ao risco de diabetes tipo 2. A faixa saudável fica próximo de 7 até 8 horas por dia, tá? E não é só o tempo de sono, é a baixa qualidade e também o cronotipo. Você dormir às 9 e acordar às 6 é muito mais saudável. A gente está falando ali 9 horas de sono, é o limite, né, das 9 às 6, né? É muito mais saudável do que você ir dormir às 1 e acordar às 10, tá? Não existe isso de cronotipo noturno. Isso também, né, a associação da duração do sono não é só ligada ao risco de diabetes, mas também à mortalidade por doenças cardiovasculares, tá? Então, quando eles comparam quem dorme 7 horas diária, né, contra quem dorme menos que 5, ou igual a 5 e 10 ou mais, quem dorme 7 horas tem um risco menor, né, do que quem dorme 5 ou 10 horas, né? Um risco aqui, ó, de 26 a 41% para novo evento cardiovascular, de 70% para doença coronariana, tá? Então, o sono em excesso também é problemático. E o horário é muito importante, tá? Uma coisa que importa muito é a crononutrição no diabético. Quanto mais tarde a pessoa come, pior. E quanto mais calorias tem nessa refeição, pior. Então, o que é uma crononutrição adequada? É você diminuir o consumo calórico à noite, né? Por exemplo, 20% das calorias, 25%, não deixar 40%, 50%, mesmo você treine à noite, não importa, tá? A gente está falando de diabético, a gente está falando de alguém com resistência à insulina alta. E consumir ali a última refeição lá para volta das 7 horas da noite, 7h15, 7h30, não deixar para consumir 9, 10 da noite, porque isso também importa na sensibilidade à insulina, mesmo em dieta hipocalórica no diabético, tá? É claro, quanto mais hipocalórica a dieta, menor o efeito, né, deletério. Mas tem que pensar no melhor para o nosso paciente, até para ele conseguir manter uma dieta a longo prazo. Então, se ele janta mais cedo e menos calorias, lembrando que a nutrição não é restringir carboidrato, a gente está falando de todos os macronutrientes aqui, né? Proteína, carboidrato e gordura. Então, se ele janta mais cedo e menos calorias, melhora bastante o controle glicêmico dele. Tá? A gente tem alguns estudos da CEL, por exemplo, né, mostrando isso. Tá? Então, busquem que seu paciente jante mais cedo também. Tá? Como esse vídeo ficou bem longo, né,
a gente conclui esse raciocínio de intervenções no próximo vídeo, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal.